Dia 11 de julho, 15º domingo do Tempo Comum. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal, deixa sua curtida nesse vídeo, porque afinal é a palavra de Deus, né? Ativa o sininho das notificações para você ser informada sempre que chegar um conteúdo novo aqui. E ao final do vídeo, deixa o seu comentário do que você entendeu dessa palavra. Isso é muito importante. E compartilha o link desse vídeo com outras pessoas, nos seus grupos de WhatsApp também, para edificar muita gente que precisa ouvir nesse domingo lindo a palavra do Senhor. Marcos capítulo 6, versículos do 7 ao 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só, esse evangelho lindo, ele está nos revelando coisas muito bonitas. Em primeiro lugar, nós somos enviados por Deus, Ele nos deu autoridade para curar, para libertar, falei sobre isso nessa semana, não é? Para confirmar as pessoas na fé. Mas Jesus está dizendo também que, olha, quando nós sairmos para a missão, nós não temos que levar para o caminho nem cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, sabe? E andar de sandália, levar apenas uma túnica, né? Despojamento. O que isso quer dizer? Jesus está dizendo o seguinte, que quando a gente começa a depender em tudo de Deus, quando a gente começa a viver da providência, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Como é isso, padre? Então eu não vou trabalhar mais? Não vou mais honrar minhas dívidas? Não, claro, você vai trabalhar, você vai lutar. Mas olha, que o dinheiro não seja o seu Deus, que os seus bens não sejam o seu Deus, mas que Jesus esteja totalmente no centro da sua vida, que você trabalhe, que você lute, mas que sobre dentro de você sempre um espaço de dependência total de Deus, de abandono em Deus. Porque se você se abandona em Deus e vive a dependência dEle, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Se a sua fé e confiança estão no Senhor e se você não faz do dinheiro, dos bens, da sua imagem, das suas posses, o seu Deus, se você não tem ídolos, se você vive na dependência de Deus, no abandono, Ele vai cuidar de você. A providência de Deus vai agir, vai te surpreender, não vai te faltar nada. O Deus que inspira a missão é o mesmo a nos dar os meios, as condições para nós realizarmos a nossa missão. Sobretudo se você é um missionário, se você prega, se você evangeliza. Ai, Pai, Deus me inspirou isso. Se é de Deus, Ele vai dar os meios, Ele vai abrir as portas, Ele vai providenciar o dinheiro, Ele vai providenciar as condições. Creia, confie. Teu Deus é fiel. Não desanime. Não olhe para trás. Deixe-se formar por Deus. Deixe-se iluminar por esse Deus que te ama. Ele vai cuidar de você. Padre, mas eu estou devendo, eu estou desempregado. Claro, faça o seu melhor. Santo Inácio de Loyola dizia: faça tudo como se tudo dependesse de você, espere tudo como se tudo dependesse de Deus. Eu não lembro se é Santo Inácio ou Santo Afonso, mas faça tudo como se tudo dependesse de você. Espere tudo como se tudo dependesse só de Deus. Faça o seu melhor, trabalhe, se capacite, mas olha, confie em Deus. Tenha Ele no centro da sua vida. Ele sabe que você precisa pagar a escola do seu filho. Ele sabe que você precisa pagar a parcela da sua casa, do seu carro. Ele sabe que você precisa pagar a faculdade. Ele sabe que você precisa pagar aquele empréstimo no banco. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida. Tenha Ele como seu Deus, de verdade, sabe? Que Ele vai agir, Ele vai dar o que pediu o seu coração, Ele vai providenciar. Deus é fiel. E olha, o finalzinho do Evangelho ainda nos ensina, olha só, que quando a gente entra também para evangelizar e as pessoas não aceitam o que a gente fala, a gente tem que sacudir a poeira dos pés. Ai, padre, então eu vou desistir de quem não é evangelizado, de um familiar meu que não aceita a salvação? Não, se é um familiar, tal, você continua rezando por a pessoa,
continua intercedendo, mas olha, não fica dando martelada no dedo, murro em ponta de faca, né? Se a pessoa não quer, não expõe a palavra de Deus ao ridículo, porque Deus não é oferecido, não. Ele se mostra na sua salvação, na sua proposta salvífica, mas ele respeita a liberdade das pessoas, né? Então a gente tem que aprender a não jogar pérolas aos porcos. A pessoa não quer? Sacode a poeira, continua na intercessão e guarda o tesouro até o momento certo, quando ela estiver aberta. Lançou a semente? Também dá um tempo, né? Para o Espírito Santo vir, essa semente ser fecundada no coração da pessoa, que às vezes a gente fala tanto que não tem tempo nem de Deus falar nada dentro dela com a palavra que a gente lançou, né? Com a semente que a gente lançou. Enfim, aprendamos com a sabedoria desse evangelho. Saiba que domingo é dia de alegria, é dia de sorriso, não é dia de desanimar. Então levanta a cabeça, confia em Deus, Ele te ama, Ele está contigo, tá certo? Te agradecemos, Senhor, por essa palavra bendita. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos batizando, nos enchendo. Dá-nos a compreensão profunda do que ouvimos aqui. Espírito Santo de Deus, batiza-nos agora. Liberta-nos do desânimo, da tristeza, da falta de fé. Mesmo que nós não estejamos vendo, Deus é fiel e cuida de nós, Espírito Santo. Faz-nos internalizar essa crença. Ele vai providenciar o que o nosso coração deseja e precisa. Eu sinto que Deus está tocando muitas pessoas nesse momento, que estavam com dúvidas, com medo, tristes. Não tenha medo. Deus sabe do que você precisa. Ele vai agir. Ele vai abrir as portas onde você menos imagina. E vai dar aquilo que você precisa. Confia. É você mesmo. Não desanima. Tenha fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre nós, sobre a água que nós apresentamos, para que se torne um sacramental e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não saia sem curtir esse vídeo, sem se inscrever no canal e deixa aqui no comentário o que você entendeu desse evangelho. Nem que seja uma linha, 4 palavrinhas aqui. É muito importante para você, porque isso te ajuda a fixar a palavra e é importante para aquele que vai ler o comentário, é importante para mim também, para saber o que você está entendendo. Ótimo domingo para você. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. A missão do discípulo, da discípula de Jesus Cristo é anunciar o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser anunciado, o Evangelho precisa ser levado a todos os corações, ao meu, ao seu. E nós precisamos não só receber o Evangelho, mas pregar o Evangelho. O mundo só é transformado pela força do anúncio do Evangelho. Palavra de Deus é palavra de salvação, é palavra de restauração, é palavra de cura, é palavra de libertação. Por isso, anunciemos a palavra do Senhor e tudo aquilo que o Senhor espera de nós batizados é que cumpramos nossa missão, a nossa missão de evangelizar. A palavra de Deus anunciada, ela expulsa os espíritos impuros. No mundo tão sujo como o nosso, as impurezas tomam conta dos pensamentos, dos sentimentos, da alma e do coração humano. São maldades, são muitas vezes coisas perniciosas, maldosas, que nós precisamos combater em nós, ao redor de nós e no mundo que estamos. Nós não podemos compartilhar com as maldades deste mundo. Pelo contrário, precisamos exorcizar, precisamos expulsar da nossa vida no poder e na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus cura. Precisamos apresentar a Jesus as nossas enfermidades. Precisamos apresentar a Jesus os males do nosso coração e da nossa alma. Precisamos levar a palavra de Jesus àqueles que estão fracos, adoecidos, atormentados pelos males deste mundo. Precisamos, na força do Evangelho, restaurar as nossas forças humanas, restaurar as nossas forças espirituais e emocionais. Nós precisamos ser restaurados na força do Evangelho.
A palavra de Deus, ela converte o coração. Nosso coração precisa de conversão contínua e constante. Não podemos ficar estagnados, mas ao contrário, a gente precisa permitir que o nosso coração se molde cada vez mais ao modelo de Cristo Jesus. Por isso, todas as vezes em que o Evangelho é anunciado, ele é um apelo à conversão. É sempre um convite para que a nossa alma se abra para a mudança e para a transformação. A palavra de Deus, ela expulsa os demônios. Quantos demônios estão agindo no mundo em que estamos, semeando perversidades, intrigas, maldades? Quantos demônios estão no meio de nós, fazendo-nos nos colocarmos uns contra os outros, semeando a discórdia, a separação, a desunião, fazendo permear no coração humano as sementes do ressentimento, da mágoa, dos rancores, que provocam desabores nas relações humanas, levando muitas vezes a vivermos no ódio, no conflito e nos ataques de uns para com os outros. O que nós precisamos é, na força do Evangelho, expulsar os demônios do meio de nós. Deus abençoe você.